Bom dia, meus amados e minhas amadas desse TikTok. Hoje é sábado, dia 28 de fevereiro. E hoje eu quero trazer para vocês, pessoal, mais uma reflexão sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Eu não tenho religião, porém eu acredito em Deus, na espiritualidade. Eu acredito em Jesus Cristo. E eu fiz um propósito comigo mesma deste ano de ter mais contato com a palavra de Deus, estar mais próximo dela e tentar entender melhor. E hoje, pessoal, eu quero fazer uma leitura sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, com vocês, e quero fazer algumas reflexões. Então me acompanhem, aqui é a tia Carol, pessoal. Aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós temos o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Ouçam comigo, por favor. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. As bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, pois uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Palavra do Senhor. Pessoal, eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre o Sermão da Montanha. Muitas vezes durante a nossa vida, eu vou tomar um cafezinho aqui. Muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos tristes, desanimados, ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo, nessa correria. Às vezes é pressão no trabalho, é pressão para todos os lados e a gente acaba caindo numa ansiedade generalizada, às vezes numa tristeza, numa melancolia. Às vezes a gente tem tantos planos e tudo que a gente planejou de uma hora para outra, a vida dá aquela reviravolta e vira o caos e a gente fala, e aí? E agora? O que eu faço? Pessoal, quando a gente entra em contato com a palavra de Deus, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente começa a refletir sobre a nossa vida. E muitas vezes a gente acaba caindo na tristeza, num desânimo, na falta de fé. E isso que eu acho muito interessante nesse evangelho, no Sermão da Montanha, nesse evangelho de Mateus, quando Cristo fala: felizes os que choram, porque serão consolados. Meus amores e minhas amadas, em alguns momentos da nossa vida, todos nós, infelizmente, vamos acabar caindo na melancolia, no desânimo, na tristeza. Nem todo mundo tá bem a todo momento. Eu sou a prova viva disso. Muitas vezes eu falo assim, gente, eu tenho tudo para agradecer a Deus, mas eu tô triste. Aquilo que eu planejei não deu certo. Só que a gente tem que lembrar que tudo nessa vida é momentâneo, é passageiro. Todos nós viemos com um propósito espiritual para cá. Eu acredito que esse propósito é para a gente aprender realmente. Cada um de nós vem com um propósito, com uma jornada. E essa jornada não vai ser linda, maravilhosa e radiante a todo momento. Vão ter momentos de dor, vão ter momentos de tristeza, assim como momentos de alegria, de felicidade, de bem-estar. Então, esse Sermão da Montanha, pessoal, ele serve, é um alimento que Deus traz para o nosso espírito, para a gente entender que tudo é temporário.
Então, eu quero falar para vocês, você que está triste, ansioso, desanimado, revoltado. Eu já passei por muitos momentos assim na minha vida. Só que eu quero falar para vocês, não deixa que um momento de dor, um momento de tristeza, não deixa que isso te leve, que você seja uma pessoa revoltada, uma pessoa triste. Tudo nessa vida é temporário. E Deus, no seu infinito amor e misericórdia, Ele nunca nos desampara. Então, se você está passando por esse momento de sofrimento, de tristeza, às vezes de falta de fé, como em muitos momentos eu já estive, porque eu sou um ser humano também, pede para Deus confortar o teu coração, se apegue em Jesus, reza um Pai Nosso e pede para Deus fortalecer a tua fé. Porque sem fé, galerinha, a gente não faz nada, infelizmente. A gente pode ter tudo na nossa vida, tudo de bem material, a gente pode ter dinheiro. Se a gente não tem fé, se a gente não tem um propósito, a gente não consegue fazer nada. Eu sou a prova viva disso. Então, pessoal, o que eu quero deixar para vocês hoje nessa palavra? Eu estou nesse propósito espiritual, espero conseguir terminar o ano fazendo isso, tendo mais contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque eu acredito que a Bíblia é um alimento espiritual. E Cristo, pessoal, eu me afastei muito de religiões, nunca consegui seguir uma religião de fato por conta disso, né? Porque muitas vezes a gente não se encontra. Muita gente... Essa semana eu ouvi, inclusive, de uma aluna de 14 anos, eu fiquei refletindo sobre a semana inteira. A gente estava conversando, ela falou assim, Cristo veio para os pecadores, para o pecado. E eu fiquei refletindo sobre aquilo e ela estava certa. Nós somos falhos, assim como está falando no Sermão da Montanha, nós somos pobres de espírito. E a gente precisa entender que a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa buscar um norte na nossa vida, senão a gente não faz nada. Todos nós somos pecadores, somos pobres de espírito, todos nós, eu acredito que viemos aqui para evoluir. E nem sempre é fácil essa evolução, nem sempre vamos estar santos a todo momento. E às vezes a gente vai estar revoltado, a gente vai estar triste, a gente vai estar angustiado. E é nesses momentos que a gente tem que lembrar que Deus, em seu infinito amor e misericórdia, nunca desampara a gente. E rezar para Deus fortalecer a nossa fé. Não é fácil, mas não vamos desistir, vamos continuar aqui na luta, tentando dia após dias, porque a vida é isso, galerinha. Se você está passando por esse momento de tristeza, de angústia, pede para Jesus fortalecer a tua fé, o teu coração e te mostrar um direcionamento. Ele nunca nos desampara, não importa aquilo que você está passando. Que assim seja, graças a Deus, que vocês tenham um excelente final de semana, um excelente sábado. Eu vou continuar tomando meu cafezinho aqui e refletindo, galera. Tchau, tchau.